E aí, pessoal, boa noite para vocês aí, quem tá chegando. E vamos falar hoje um pouquinho sobre prevenção de crise de dor lombar. Deixa só o Instagram chamar o pessoal aí. Sejam bem-vindos, boa noite. Sumaia, José Nilson, Gilva, sejam bem-vindos aí. Karina, Edênia, boa noite para vocês aí. Vanessa, olá. Que legal a galera chegando aí. Fátima, Naira, Nereida, sejam todos bem-vindos. Deixa só o Instagram chamar o pessoal. Meu amigo Jefferson, Helena, sejam todos bem-vindos aí para esse bate-papo nosso hoje. Já tem um tempo que eu não faço live, hein? Se não me engano, deve ter uns 6 meses aproximadamente. Eu tava fazendo algumas lives aí toda semana e aí eu dei uma parada de live. Mas eu quero retornar agora. Acaba, a gente esquece, vai, né? Muita função, muitos atendimentos e aí vai passando o tempo e a gente não faz. Mas essa semana alguém me mandou mensagem aqui e falou: tem um tempo que você não faz uma live. Eu falei: então vou fazer, pra gente fechar o ano aí com uma live bacana. Sejam todos bem-vindos. Bom, nosso tema aqui de hoje, né? Não vamos ficar enrolando demais. Como prevenir a sua próxima crise de dor lombar. Esse foi o tema que vocês escolheram, né? Que eu coloquei 2 temas para vocês escolherem lá. E aí vocês escolheram esse tema aí. E eu quero separar em 2 grupos aqui para vocês entenderem melhor essa questão de prevenção de crise de dor lombar. O grupo número 1 é as pessoas que nunca tiveram uma crise. Então você é a pessoa que, eu tenho medo de ter uma crise de dor lombar, mas eu nunca tive uma. E aí o grupo número 2 são as pessoas que já tiveram uma crise pelo menos de dor lombar. E eu quero saber de vocês, qual o grupo que vocês se encontram, vocês que estão aqui na live. E quem estiver assistindo depois também pode deixar nos comentários. Você faz parte do grupo 1, que é aquela pessoa que nunca teve uma crise de dor lombar. E aí a gente entende que dor lombar pode ser dor ciática também, tá? Então se a sua crise não foi na lombar, mas foi uma dor na perna, panturrilha, essas coisas, pode ser também. Então, repetindo, grupo número 1, quem nunca teve nenhuma crise. Grupo número 2 é quem já teve pelo menos uma crise de dor lombar. E eu quero que vocês me respondam aqui, qual grupo vocês fazem parte? Grupo 1 ou grupo 2? Só para eu ter uma noção aqui. A maioria, eu acredito que seja do 2, né? Mas só para eu saber aí. JV Martins, meu professor, gente boa, um abraço aí, meu amigo. Então, grupo número 1, as pessoas que nunca tiveram uma crise de dor lombar. O que acontece? A gente tem que entender alguns pontos aqui para separar para vocês que a maioria, que vai ser grupo 2, que já tiveram pelo menos uma crise, vai ficar mais fácil para entender em relação a como prevenir isso. Você tem que entender o seguinte, 90% aproximadamente das dores na lombar, elas são dores que a gente chama de multifatorial. Então, ou seja, são várias coisas que podem influenciar para gerar essa dor lombar, uma crise de dor lombar, certo? Lombar ou ciática, tá, gente? E aí existe um pequeno percentual que são dores de causas específicas. Então a gente separa a lombalgia. Quando você vê o termo lombalgia, significa dor lombar. Às vezes as pessoas mandam pergunta para mim assim: Felipe, o médico falou que eu tenho lombalgia, isso é grave, isso é perigoso? Lombalgia significa dor lombar, de uma forma de uma escrita diferente, tá certo? Então é simplesmente isso. Então a gente pode ter a lombalgia de causa específica, que é a minoria, e as de causa inespecíficas, que é a maioria, que são multifatoriais. Em torno de 90% vai ser desse tipo. Então, para você que é do grupo 1, que nunca teve uma crise, é legal você entender isso para você não cair em rascada, digamos assim. E eu fiz algumas anotações aqui, para não me perder na minha fala, e aí vocês vão ver que às vezes eu estou olhando para o lado só para pegar o gancho aqui das minhas anotações, beleza? E aí a gente entende que raramente as dores lombares vão ter causa inespecífica, e isso de certa maneira é bom, de certa maneira não é, porque quando é causa específica a gente sabe o que está acontecendo ali, mas normalmente o tratamento tende a ser mais demorado, mais difícil. A maioria das dores lombares, essas 90% que são de causas inespecíficas, ela tende a ter um tratamento mais fácil, tá? Uma tendência, não é regra, mas a gente já se baseia por isso. E aí tem algumas coisas que a gente entende que influenciam numa causa de dor lombar inespecífica, que é a maioria, certo? A gente não pode dizer que isso causa a dor lombar, mas elas podem influenciar e vai fazer você ter essa dor, uma crise de dor lombar.
E aí dentro dessas coisas que influenciam, número 1, sedentarismo. Então a gente entende que as pessoas sedentárias, ela tem uma maior probabilidade de ter uma crise de dor lombar. Então se você faz parte do grupo 1 que nunca teve, já coloca isso na cabeça. O exercício ele vai ser bom para você, tá certo? O grupo 2 também, mas depois eu vou explicar isso separadamente. Então entende que o sedentarismo aumenta o risco de uma dor lombar. Número 2, o excesso de atividade física também. Então não quer dizer que a pessoa que faz atividade física ela não tem chance de ter uma dor lombar, porque se ela estiver fazendo com muito excesso, também isso aí vai influenciar, aumentando a probabilidade. Lembrando, são fatores que influenciam, não são causas diretas, tá certo? Terceira coisa, fumante. Então, se você fuma, você está aumentando a chance aí de você ter uma crise de dor lombar também, né? Pessoas que nunca tiveram. Quarta coisa, obesidade. Então, as pessoas que são consideradas obesas, ela tem uma maior probabilidade de ter uma crise de dor lombar. Quanto mais dessas coisas você tem, maior é a chance de você ter a sua primeira crise, tá certo? Então, coisas isoladas, a pessoa pode nunca ter uma crise de dor lombar. Mas, quando você vai juntando essas coisas, a pessoa é sedentária, é fumante, está acima do peso, isso pode influenciar. E muita gente confunde essa questão da obesidade, estar acima do peso, gente, porque existe uma coisa chamada índice de massa corporal. É uma continha que a gente faz. E para se considerar obesidade, se não me engano, é acima de 25, acho que é acima de 30 tem que dar a sua pontuação. E às vezes a pessoa está sobrepeso e ela já acha que está na obesidade, acha que isso é a causa da dor dela e acha que tem que emagrecer para melhorar a dor. Não é bem assim, certo? Inclusive tem profissionais de saúde que falam isso para a pessoa: se a dor você tem que emagrecer, senão ela não melhora. Não é por aí não, tá? Lógico, emagrecer pode ajudar para as pessoas que estão obesas, lógico, mas com uma série de outras coisas junto, não apenas isso. Apareceu uns foguetes aqui agora, rapaz, não entendi, eu acho que eu fiz assim, apareceu uns foguetes, mas tá bom. Ou alguém que mandou alguma coisa aí, entendi não, mas tá valendo. E aí tem uma quinta coisa que eu não falei: alto estresse no trabalho. Então, se você tem muito estresse no seu trabalho e você nunca teve uma crise de dor lombar, entenda que também isso é um fator que vai influenciar, favorecendo para gerar uma crise de dor lombar. Então, a gente tem sedentarismo, excesso de atividade física, ser fumante, obesidade, excesso de alto estresse no trabalho. Então, são coisas que podem fazer com que a pessoa que nunca teve uma crise de dor lombar desencadeie uma crise, tá? E aí, normalmente, a maioria das pessoas pensa assim: mas em relação a pegar peso, em relação ao meu trabalho, isso pode influenciar? Também são coisas que podem influenciar, dependendo do tipo de trabalho, como ela fica durante o dia, o que ela repete ali no dia a dia dela, se passa muito tempo sentada, se passa muito tempo de pé, são coisas que são fatores influenciadores. Mas esses que eu falei aqui para vocês inicialmente são os principais. Então, pessoas do grupo 1 são aquelas que nunca tiveram uma crise de dor lombar. Entenda que essas coisas aí podem favorecer. Você pode ser tudo isso aqui e nunca ter uma nova crise. Então, porque nada na saúde é 100%, nada é garantido. Então, tudo que a gente pensa na saúde é probabilidade. É mais provável que aconteça uma coisa, menos provável que aconteça a outra, certo? A Lani está falando aqui: se eu fizer algumas ações com a mão, aí surge imagem no fundo. Olha, que doido, eu não sabia disso não. É porque tem muito tempo que eu não faço live, Lani. Aí eu tô meio perdido aqui com o Instagram, mas tá tudo certo. Beleza, então, bom saber. Eu acho que eu fiz assim, apareceu um foguete, mas agora não apareceu mais, mas tá valendo. Para quem chegou aí depois que eu já tava falando, boa noite para vocês, sejam todos bem-vindos, certo? Então eu separei aqui em dois grupos: as pessoas que nunca teve uma crise e as pessoas que já tiveram uma crise, beleza? Então vamos lá. Dentro desse grupo aí das pessoas que nunca tiveram uma crise, eu falei aqui das causas inespecíficas, que é 90% das crises de dor lombar, certo? Mas existe um percentual pequeno que é as causas específicas. E eu quero falar uma delas, não vou falar de todas, mas eu quero falar uma que é muito conhecida de vocês, que é a hérnia de disco. Então, quando a pessoa tem uma dor referida, né, lombar, que desce para a perna, irradiada para a perna, aquela coisa toda, que muitos de vocês conhecem, e tem o diagnóstico de hérnia de disco, e esse diagnóstico bate com a clínica da pessoa, porque muitas vezes não bate, na maioria dos casos a pessoa tem a hérnia lá no exame de imagem, mas a clínica dela é diferente, e aí a gente não pode dizer que a causa da dor é da hérnia, certo? Mas isso é papo para uma outra live. Inclusive a gente pode até marcar mais para frente falar sobre isso. Essa relação que tem da clínica com o exame de imagem tem que bater.
E se ela bate, a gente pode, né, vários quesitos que a gente tem que pontuar e vai dizer assim, ó, então essa é uma dor de causa específica devido a uma hérnia de disco, seja uma hérnia, uma protusão, seja uma hérnia extrusa, seja qualquer outro tipo de hérnia aí, de disco, lógico, né? E aí eu quero que você entenda o seguinte, que aí você vai perguntar assim, Felipe, como é que surge uma hérnia de disco? Por que eu tenho hérnia de disco e o outro não tem? E aí os pesquisadores, né, nesses últimos anos, há muitas datas já vem buscando entender como é que isso acontece. E o que a gente sabe até agora é que a principal causa de hérnia de disco é a questão da genética. Então, simplesmente, você já nasce com uma predisposição a mais de gerar uma hérnia de disco que outras pessoas a menos, geneticamente dizendo. Então, essa é uma coisa que não tem muito controle, digamos assim. Dentro de outras coisas que eles viram que pode influenciar para fazer gerar hérnia de disco, a gente entende que uma sobrecarga física também, né? Então, a pessoa que tem uma demanda física muito grande, principalmente em relação ao trabalho, ela aumenta a probabilidade dela aqui de surgir uma hérnia de disco. E tem um fator que ficou muito em primeiro lugar também, que é o desconhecido. Simplesmente eles testaram várias coisas e tem um fator ali que eles ainda não sabem, os pesquisadores, né? Não sabem de fato o que é que causa a hérnia de disco. Mas a gente já entendeu que a genética é uma coisa que influencia e sobrecarga física também é a segunda coisa que influencia. Então, expliquei para vocês aqui em relação à primeira crise de dor lombar. As coisas que podem fazer você sentir. Então, você evitando de certa maneira algumas dessas coisas, você consegue prevenir uma nova crise. Agora vamos para a principal. Pessoas que já tiveram pelo menos uma crise de dor lombar, que eu acredito que seja a maioria de vocês. Dor lombar ou ciática, certo? Ó, a Gelane está falando que tem um abalamento discal, sinto várias dores de formigamento no nervo. Seria proveniente disso? Possivelmente, a gente não pode afirmar, eu teria que te avaliar, entender melhor a sua situação, né, para te dizer de fato o que está acontecendo aí. Só com essa informação é muito vago, muito pouco aqui para eu te dizer. Lembrando, gente, quem quiser deixar pergunta pode deixar, e aí eu preferi que vocês colocassem no botãozinho de interrogação que tem aí embaixo, porque aí eu consigo ver separado depois, porque às vezes nos comentários aqui passa, e aí eu não consigo ver a pergunta de vocês, tá? Então quem quiser deixar alguma pergunta pode deixar ali na caixinha, no interrogação que tem embaixo, acho que fica mais fácil. Então vamos lá, ó. Pessoas que estão no grupo 2, que já tiveram pelo menos uma crise de dor lombar. Vamos botar aí, você teve uma crise e muitos de vocês já tiveram uma segunda crise, muitos de vocês já tiveram uma terceira crise, e isso já passou de 3 meses, entre uma crise e outra, ou da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, né? Quando você soma o tempo desde a primeira crise, já passou de 3 meses. Quando isso acontece, a gente entende que a pessoa tem uma dor lombar crônica, porque já passou o período, né, de uma dor aguda, então é uma dor lombar crônica. E aí eu já tenho que considerar outras coisas, além dessas que eu falei para vocês até agora, certo? Primeira coisa que eu tenho que considerar, o que faz a causa número 1 de ter uma nova crise, que aumenta em 6 vezes a chance de ter uma nova crise, é simplesmente o fato da pessoa já ter tido uma primeira crise. Então as pesquisas atuais mostram pra gente que quando a pessoa tem uma primeira crise de dor lombar, ela aumenta em 6 vezes a chance dela ter uma segunda crise, simplesmente por já ter tido uma crise. E aí você vai me perguntar assim, mas Felipe, por que isso acontece? E a gente ainda não sabe explicar. Tem muitas coisas sobre dor na coluna, sobre dor crônica no geral, que ainda não se é explicado. Não tem uma explicação muito certa para isso, certo? Então a gente já sabe que as pessoas que já tiveram uma crise aumentam a chance de ter uma segunda crise. E isso é o que mais é o principal fator, certo? Só que isso eu não tenho controle. Você não tem controle sobre isso. Porque simplesmente você ou teve ou não teve a crise. Então, por exemplo, eu nunca tive uma crise. Então eu tenho menos chance de ter uma primeira do que aquela pessoa que já teve alguma, pelo menos. Ela tem 6 vezes mais chance do que eu, certo? De ter uma nova crise. Então a gente já tem que considerar isso. E aí a maioria das pessoas que já tiveram uma, às vezes já tiveram 2 ou mais, elas vão ter passado por um período de 3 meses em relação a essa dor. Então a gente já diz sobre uma lombalgia crônica, uma dor lombar crônica, certo? Quando entra nesse quadro de dor lombar crônica, existe um outro fenômeno, que inclusive eu fiz um vídeo recente sobre isso, que está lá no meu canal do YouTube, e recomendo vocês assistirem depois, que é um fenômeno chamado de flare-up. O flare-up é simplesmente uma agudização da dor.
você tá indo lá com a sua dorzinha, que você já tá acostumado com ela, tá vivendo, tá dando para fazer algumas coisas, outras não. E aí de repente um dia você tem um pico absurdo de dor, que pode ser desencadeado por motivos físicos. Existiu alguma sobrecarga física, você fez alguma coisa que não está acostumado, exigiu demais ali da articulação ou do seu corpo de forma geral, gerou um estresse físico e isso fez desencadear um flare-up. Ele pode ser também devido a um estresse emocional, ou seja, você está passando dias estressado, já teve algum estresse no trabalho, teve algum estresse familiar, alguma desavença, alguma coisa assim, e esse estresse emocional pode fazer desencadear esse flare-up, você ter um pico de dor, que a gente chama de crise, né? Então, quando a pessoa tem um flare-up, é uma nova crise que está acontecendo ali, porque ela está vindo um padrão de dor e de repente ela teve um pico de dor que foi lá para cima. Isso pode durar uns 2 dias, 3 dias, normalmente pode ir até uns 10 dias para algumas pessoas, tá? E aí passa ali, depois ele vai diminuindo e aí a pessoa volta para o padrão dela normal. E existe um terceiro motivo do flare-up também, que é o desconhecido. Simplesmente a gente não sabe. A pessoa fala assim, olha, eu não fiz nada diferente fisicamente, a minha vida está tudo sossegado, tranquilo, não tive nenhum estresse e mesmo assim eu tive flare-up. Pode acontecer? Pode acontecer. Então existe esse terceiro fator que é o inexplicado, aí, o desconhecido. E é assim, a gente por enquanto não sabe e as pesquisas continuam para tentar entender melhor como é que isso acontece. Então as pessoas que já passaram por alguma crise, elas estão mais suscetíveis a ter isso do que alguém que nunca teve uma crise. Então eu que nunca tive uma crise, eu posso sim ter um evento de estresse na minha vida, um estresse emocional ou um estresse físico, e isso não vai fazer com que eu vou ter uma crise de dor na coluna. Mas para quem já teve, já é mais suscetível a ter uma nova crise, entende? Então, evitar, né, coisas desse tipo podem favorecer para que você evite essa nova crise aí da sua coluna lombar ou ciático, se for o seu caso, tá certo? E aí, tem uma coisa que eu gosto sempre de falar sobre o flare-up também, que é quando o flare-up vai acontecer, a gente não sabe, mas uma hora ele vai acontecer. Então, para quem tem dor lombar crônica, entenda, você tem que estar sempre atenta em relação a que eu posso ter uma nova crise. Por mais que agora esteja tudo bem, eu não tenha mais nada, estou vivendo minha vida tudo normal, já tratei, está tudo ok. Eu explico isso para os pacientes quando eu dou aula. Só que isso vai ser o resto da sua vida, você vai ter que ter essa noção que algo pode desencadear uma nova crise. Eu não sei quando, mas que pode acontecer, pode. Esses dias eu encontrei com uma paciente que eu atendi tem uns 3 para 4 anos. E ela falou para mim que já tem, desde quando ela teve alta, e foi uma paciente presencial que eu encontrei aqui na cidade, ela nunca mais teve dor na coluna, depois que a gente tratou. Então ela já vai para 4 anos que não tem nenhuma crise. E ela é um quadro de dor crônica. Só que ela sabe que essa crise, uma hora vai aparecer. Ela já demorou 4 anos sem aparecer. Mas pode ser que daqui 1 ano, 2, 10, uma hora ela tem que estar com isso em mente. Só que agora a pessoa, quando aprende a como lidar com isso, ela não se desespera. Ela simplesmente entende o processo, não se desespera, sabe que aquilo vai passar também, ela vai voltar para o normal dela. No caso dessa ex-paciente, né? O normal dela agora é sem dor. E já vai para 4 anos que ela está assim. Então não quer dizer que você vai ficar tendo crises recorrentes o resto da vida. Não, pode demorar anos para ter uma crise. E tá tudo certo. Dependendo do que acontece na sua vida, dependendo do que você faz, isso fica mais uma possibilidade maior ou uma possibilidade menor, digamos assim. E aí eu quero comentar aqui com vocês como evitar de fato uma nova crise para as pessoas que já tiveram, né, já estão nesse quadro de dor lombar crônica. Eu quero mostrar 5 coisas aqui. Na verdade tem mais, tá, gente? Tem vamos botar aí umas 15 coisas aí que a gente poderia considerar que se você souber lidar com isso, prevenir de certa maneira, você consegue evitar uma nova crise de dor lombar. Só que eu separei 5 aqui para falar para vocês. Tem um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo sobre alguma delas, diferentes da que eu vou falar aqui hoje. Aí depois você procura lá, como evitar dor lombar, alguma coisa assim que tem esse vídeo lá, tá certo? Bom, primeira coisa, como eu evito uma nova crise de dor lombar? Primeira coisa, estando ativo, fazer exercício. E aí agora vem aquela questão, né? Felipe, mas quando eu faço exercício eu pioro. A questão é, você precisa, se você está nessa fase de
Se está sem dor, está tranquilo, está tudo bem agora. E aí você deve então começar exercício. Qual exercício? Qualquer um, aquele que você quiser. Pode ser musculação, pode ser natação, pode ser pilates, pode ser hidroginástica, aquilo que você achar melhor, certo? Que for mais fácil para você, que você consiga fazer com uma frequência melhor. Então, entre fazer alguma vez na semana e fazer 4 vezes na semana, prefira aquele que você consiga ir 4 vezes na semana. Caminhada, sei lá, você vai ver o que é melhor para você. Então, as pessoas que não estão num quadro de crise agora, ela pode começar a fazer o exercício. Só que você não vai começar com tudo. Você vai começar devagar, tranquilo. E aos poucos você vai desenvolvendo, vai melhorando à medida que seu corpo vai dando a deixa que você consegue fazer isso. Então, o exercício é algo que vai diminuir em 45% a chance de você ter uma nova crise. Então, a gente entende que é uma das principais coisas para evitar uma nova crise de dor lombar. Simplesmente ser ativo fisicamente. Para as pessoas que estão no momento com crise, que não conseguem fazer exercício, ela precisa de sair da crise com exercício, mas aí que tem um diferencial. Você vai precisar de um fisioterapeuta musculoesquelético para te ajudar a sair da crise. É muito difícil sair sozinha. Pode ser que você saia sozinha? Pode, mas é muito mais difícil. Entende? Então, para quem está no momento que mais dor e acha assim, pô, não dá para eu ir fazer uma caminhada amanhã, não dá para eu começar uma musculação amanhã, não dá para eu começar um pilates amanhã. Então é porque você precisa de ter um fisioterapeuta ali do seu lado para te tirar dessa fase que você está agora e trazer você para uma fase mais tranquila através de exercícios. Só que são exercícios específicos que a gente começa com cada pessoa é uma forma. E a gente vai avançando, tirando ela dessa situação, e aí ela vai depois por conta própria, vai andando com as próprias pernas, não precisando de ficar dependente do fisioterapeuta o resto da vida. Então é importante você entender isso. Em que fase eu estou agora? Estou na fase de crise? Opa, preciso de ajuda para sair dela. De quem? De remédio? Muito provavelmente não. Algumas pessoas até vão precisar de remédio, dependendo do que está acontecendo. Mas a maioria que precisa de movimento. Mas não é qualquer movimento. A gente tem que avaliar para entender qual é o seu caso. Porque alguns movimentos podem te ajudar e outros podem te atrapalhar nesse momento. E aí, tirando você desse ponto agora, daqui a pouco qualquer movimento vai ser bom. E isso serve para as pessoas que não estão na crise agora. Ela começar a fazer algum exercício vai ser bom para ela. Lógico que você vai ter formas de fazer isso, né? Orientação é melhor, com certeza. Mas, Felipe, não tenho condições, o que eu faço? Começa a fazer alguma coisa. Eu consigo dar uma caminhada no meu quarteirão aqui do bairro. Já vale a pena? Já vale a pena. 10 minutos, tá bom? Tá bom. Tá lá, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, dia sim, dia não. Daqui a pouco, você vai ficando confiante e vai aumentando, aos pouquinhos, 5 minutos, mais 5 minutos, e vai indo, e vai aumentando isso aí, de acordo com o que seu corpo está te permitindo. Né? Porque às vezes o que serve para uma pessoa não vai servir para outra. Então você tem que respeitar o seu corpo também, e fazer aquilo que ele te permite fazer. Mas o importante é fazer alguma coisa, sair da inércia. Porque ficar só deitado, ficar só parado, já está aumentando a crise aí, a chance de você ter uma nova crise de dor lombar, tá certo? Então, primeira coisa aí, atividade física, tá? Para evitar uma nova crise. Segunda coisa, não fumar. É incrível, por mais que a gente já entendeu, né? 2023, o quão maléfico é o fumo, ainda tem muita gente que fuma. E é uma pergunta que eu faço para todos os pacientes aqui quando eu vou avaliar. Você fuma? E eu recebo, por incrível que pareça, muitas respostas que sim, muita gente fuma. Então, quero que vocês saibam que o cigarro, além de todos os outros malefícios que ele traz para a nossa saúde, e não é novidade para ninguém isso, ele aumenta em 1,8 vezes a chance de ter uma nova crise de dor lombar. Simplesmente por fumar, você está aumentando a chance de ter uma nova crise. Então, é algo aí que eu recomendo fortemente que você busque parar. Eu sei que para muitas pessoas isso não é algo fácil. Não é simplesmente, parei, a partir de agora não fumo mais, né? Tem algumas pessoas que conseguem fazer isso mais facilmente, mas para muita gente isso é muito difícil, porque às vezes a pessoa já tentou várias vezes e não deu certo, e ela voltou e voltou, e aí tem uma série de coisas que precisa de passar, né? Talvez você vai precisar da ajuda de algum profissional que saiba trabalhar com isso, né? Eu não sei exatamente, talvez eu acho que o psicólogo pode, tem alguns que trabalham com essa parte. Quem trabalha com hipnose também pode ajudar nesse processo. De repente o seu caso vai precisar da ajuda de algum profissional, mas você pode
de certa maneira, tentar fazer isso sozinho também, né? Simplesmente entenda que fumar aumenta a chance de uma nova crise de dor lombar. Então, não fumar é algo que você pode fazer que vai evitar aí você entrar em crise. Terceira coisa, melhorar a qualidade do sono. E aí muita gente não sabe disso. Você ter um sono ruim, ou seja, você não tem um sono de qualidade, você dorme até às vezes, ou às vezes tem insônia, mas o principal, quando você acorda no dia seguinte, você sente que não descansou, tá com o corpo cansado ainda, parece que passou um caminhão em cima. Alguém de vocês tem essa sensação de dorme, mas parece que não dormiu quando acorda no outro dia? Fala aí pra mim, o que acontece? É porque tem insônia, não demora para pegar no sono, ou porque eu até pego no sono, mas acordo várias vezes durante a noite, às vezes para ir no banheiro, ou às vezes só acordo ali na cama e fico meio desperto, pensamento acelerado, fico pensando um monte de coisa que eu tenho que fazer, que eu tenho que resolver da minha vida. Quem já passou por isso? A maioria, né? Em algum momento da vida passa por situações desse tipo na nossa fase adulta. E aí é importante você entender que esse sono bagunçado, ele vai influenciar aumentando em quantas vezes? 3,2 vezes a chance de uma nova crise de dor lombar. Então, simplesmente por estar dormindo mal, eu tenho 3 vezes mais chance de ter uma nova crise de dor lombar. Que eu estou falando aqui para as pessoas com dor lombar crônica principalmente, tá? Então, buscar melhorar a qualidade do seu sono. E aí, como que você pode fazer isso, né? Tem várias coisinhas aí em relação ao sono que a gente poderia falar, em relação à temperatura do local que você dorme, em relação à luminosidade do local que você dorme, a não se expor à tela, né, celular, televisão, essas coisas, algum tempo antes de dormir, e deitar um pouco mais cedo, entre 9 e 11 horas da noite, é uma janela melhor para a gente dormir. Então, tem alguns detalhes aí que você pode tentar melhorar para melhorar a qualidade do seu sono, para diminuir o risco de você ter uma nova crise de dor lombar. Eu tenho um vídeo onde eu falo várias coisas sobre sono, que eu peguei um artigo, um estudo, onde eles fizeram essa relação do sono com dor na coluna, e eles ensinam algumas coisas sobre melhora da qualidade do sono. Esse vídeo está no meu canal do YouTube, depois vocês procuram lá no YouTube, meu nome, Felipe Loures, escreve sono na frente, você deve encontrar esse vídeo lá, vale a pena vocês assistirem, tá certo? Valeu, meu amigo Jefferson, obrigado aí, cara, pela presença. Quarta coisa que pode fazer você evitar uma nova crise aí: evitar ficar de pé ou caminhando por mais de 2 horas. Isso aumenta em 2,9 vezes a chance de você ter uma nova crise de dor lombar. E aí algumas pessoas vão falar assim: Felipe, não tem como eu não ficar de pé, porque o meu trabalho eu fico de pé por muitas horas, fico praticamente o dia inteiro de pé. Então é algo que você entende que isso vai influenciar, aumentar a chance de uma dor lombar. Simplesmente estar consciente disso te ajuda a lidar com essa situação melhor e saber, se eu tenho uma oportunidade de sentar aqui, eu vou sentar. Porque as pesquisas mostram que ficar de pé por mais de 2 horas, seja parado ou caminhando, aumenta em quase 3 vezes a chance de ter uma nova crise de dor lombar ou ciática. Então, se eu consigo, de certa maneira, né, lidar com essa situação, eu estou de pé aqui, vou sentar um pouquinho, porque às vezes a pessoa pode sentar e ela não senta, porque ela não sabe disso, que ficar de pé aumenta a chance. 2 horas ou mais, tá, gente? Até 1 hora, 2 horas você pode ficar de pé tranquilo, que não aumenta a chance. Passou de 2 horas, já está aumentando em 3 vezes a chance aí de você ter uma nova crise. Então é algo que você pode buscar, de certa maneira, controlar aí na sua vida. E a quinta coisa, né, que eu prometi para vocês aqui que eu ia falar, é dirigir por mais de 2 horas direto. Isso aumenta em 4 vezes a chance de uma nova crise de dor lombar. É bastante, hein? É uma das que mais aumenta depois aqui o fato de você já ter tido uma primeira crise, que aumenta em 6 vezes. Então, as pessoas que trabalham dirigindo, ela tem uma maior probabilidade de ter uma dor lombar, certo? Simplesmente por ficar muitas horas sentada ali dirigindo. Isso é algo que vai aumentar na chance. Quer dizer que isso é uma causa de uma nova crise? Simplesmente, isoladamente? Não. Mas, quando você fica por horas ali sentado dirigindo, mais de 2 horas, no caso que o estudo mostrou pra gente, direto, isso está aumentando em 4 vezes a chance.
E aí como é que você vai lidar com isso? Aí você tem que ver de acordo com a sua rotina, com o seu dia a dia, que é o seu trabalho, como é que você consegue sair desse padrão de ficar dirigindo direto por mais de 2 horas. Às vezes a pessoa vai fazer uma viagem que demora mais do que isso. E aí você tem que buscar, eu tenho que parar então com esse menos tempo. E aí quando você para e sai da posição, você quebra o padrão. Aí talvez você vai perguntar assim, Felipe, mas quanto tempo eu tenho que sair? Então tenho que fazer uma viagem de 4 horas, por exemplo. E aí eu vou dirigindo, eu iria direto. Só que com essa formação agora eu vou fazer paradas. E aí a pessoa decide fazer uma parada a cada 1h30. E aí ela faz 1h30. Quanto tempo de parada? 5 minutos já é o suficiente. Simplesmente você levantar, esticar um pouquinho as pernas ali, quebrar aquele padrão de ficar sentado. Depois você volta ali e faz mais 1h30. Ok. Então não precisa de você ficar ao mesmo tempo lá de pé lá toda a vida. Então é uma coisa que você de repente consegue ajustar aí na sua rotina, no seu dia a dia, né? Para algumas pessoas vai ser mais fácil, para outras menos. Mas a questão é trazer a consciência para vocês dessas coisas, que muita gente não sabe. Acha que é simplesmente, vai pegar peso, aumenta a dor no lombar, aumenta a chance de crise. Eu nem coloquei essa questão aqui de pegar peso, porque tem essa influência também, né? Pesos assim, de 25 quilos. Então as pesquisas mostram que se você arrastar 25 quilos com frequência, ou pegar 25 quilos com frequência, aumenta sim a chance de você ter uma nova crise de dor lombar. Mas inclusive menor do que essas que eu falei aqui para vocês. Se não me engano, levantar 25 quilos aumenta em 1,1 vezes e o puxar aumenta em 1,8 vezes, se não me engano. Alguma coisa assim. Então, ou seja, o sono é mais influenciável para você ter uma nova crise do que pegar peso, por exemplo. Certo? O sedentarismo, a falta de atividade física vai influenciar mais do que pegar peso, de fato. Então a gente põe numa balança, o que vale a pena mais a fazer. Então dentro dessas coisas aqui tem coisas que vão ser mais fáceis para você conseguir se organizar no seu dia de certa maneira, tem coisas que vão ser mais difíceis. Então para as pessoas que trabalham de pé, talvez sentar não é uma coisa que dá para ela fazer durante o horário de trabalho, talvez só na hora que tem um intervalo. Tem um paciente que eu estou atendendo, e eu estou atendendo ele online, que ele mora, um brasileiro que mora no Japão. E Japão, vocês sabem como é que é, né? Não tem esse negócio de sábado e domingo igual a gente aqui que descansa, não. O trabalho lá é puxado mesmo. E o cara trabalha em fábrica, ele entra às 8 da manhã e muitas vezes vai até 6 horas, 7 horas, 8 horas da noite e de pé o dia todo. Qual que é o meu desafio com ele? Aí ele tem um intervalo de 15 minutos de manhã para um cafezinho, intervalo de 1 hora do almoço e outro intervalo de 15 minutos à tarde. E aí, o meu desafio com esse paciente a coluna dele reclama quando ele fica muito tempo de pé. Só que o trabalho dele é diariamente ficar de pé. E aí, como é que a gente resolve esse pepino? Certo? É um desafio que eu tô tendo com esse paciente, porque não dá. Ele está em outro país, ele foi para lá tem pouco tempo, então ele está conseguindo trabalhar lá. Nessa situação, num trabalho que está exigindo da coluna dele, a coluna dele está reclamando e ele não pode parar. Só que ele não pode simplesmente sentar, não pode deixar esse trabalho e ele não pode vou parar aqui, vou sentar agora para descansar um pouquinho, porque minha coluna está doendo. Não existe isso lá para eles, tá? Então é o bicho pegando e aí a gente tem que lidar com isso nessa situação. Então é uma coisa que não dá para ele controlar. E aí eu tenho que pensar assim, se isso a gente não consegue mexer, o que a gente consegue mexer para evitar uma nova crise? E aí tem uma série de outras coisas que a gente vai fazendo e lógico junto com o tratamento, para conseguir fazer com que ele saia da situação que ele está lá. Então você vai ponderar aí dentro dessas coisas que eu estou falando aqui para vocês, o que é possível de você melhorar para prevenir essa nova crise e o que não dá. Agora, o que eu gostaria que vocês tivessem em mente? Entenda que a principal coisa é o exercício. Então essa aí não dá para negociar. Se você não quer ter uma nova crise, você precisa de fazer algum exercício, alguma atividade física, no mínimo 3 vezes na semana, que eu acho pouco ainda. Eu gosto de 4, 5 vezes na semana. Mas para quem está paradão de tudo, Felipe, posso começar com 3 vezes na semana? Pode, melhor do que nada? Melhor do que nada. Vou começar com o quê? Não sei, o que for mais fácil para você. É caminhada aqui, curtinha, rapidinho, 10, 15 minutos de caminhada? Beleza, é só para começar. Daqui a um mês você aumenta um pouquinho. E aí vai aumentando. Daqui a pouco você se sente confortável para se matricular na musculação.
Ou daqui a pouco você gostou tanto da caminhada que agora você quer começar a dar uma corridinha. E aí você vai. Cada pessoa tem que entender o que eu gosto mais. O que não dá é falar, não gosto de nada, não vou fazer nada. Tudo bem, a vida é sua, a dor é sua, você que sabe. O risco de ter uma nova crise é seu. Então entenda que o ponto-chave aqui dessa live é você entender, tanto para as pessoas que nunca tiveram uma crise de dor lombar, quanto para as pessoas que já passaram por uma ou duas ou três ou mais crises de dor lombar. Exercício é a chave. Até agora, o que as pesquisas mostram pra gente é isso. Então eu sempre, vocês que me acompanham aqui mais tempo, né, sabem que eu passo aqui sempre falando aqui isso pra vocês. Exercício é a chave. Não adianta achar que você vai melhorar da sua dor, principalmente para você que tem dor lombar crônica. Vou tomar um remédio aqui que vai melhorar. Vai. Ele vai mascarar a sua dor. Para algumas pessoas nem isso faz. Dependendo do tipo de dor que você tem, do tempo que você tem essa dor, você toma remédio, mas vai estar tomando água. Não vale de nada. E a pessoa se desespera, e agora o que eu faço? Então é importante você entender isso. E aí algumas pessoas entram em desespero também quando escutam a gente falar assim, bom, exercício é bom. Aí ela vai e fala, tá, beleza, eu vou começar então amanhã. Aí ela começa amanhã, ela piora, pronto. Ela fala assim, bom, exercício é bom, mas pra mim não serve. Remédio também não serve, tô lascado então. A pessoa entra em desespero. Mas é porque não prestou atenção nos detalhes que a gente está falando. Algumas pessoas falam, outras não, né? Lógico. Entenda, talvez a sua fase agora, para começar algum exercício, vai precisar da ajuda de um profissional. Talvez agora, na fase que você está, não dá para você começar sozinho. Não dá. Às vezes, você tem que experimentar. Mas para muita gente vai dar certo, simplesmente começar a fazer alguma coisa. Para outras, não vai dar. A pessoa vai ter que, pedir ajuda a alguém. Quem que você vai pedir ajuda? O fisioterapeuta musculoesquelético. E aí, gente, hoje tava falando isso com uma pessoa. A gente tem essa facilidade de hoje em dia, e isso começou na pandemia, dessa possibilidade dos atendimentos online. Igual eu falei para vocês, eu estou atendendo um paciente no Japão, brasileiro que mora lá. Eu tenho um paciente que mora em Londres, na Inglaterra. Recentemente eu dei alta para um cara que mora em Washington, nos Estados Unidos. Tem uma paciente que eu estou atendendo que está em tratamento também, que mora na Polônia, brasileira que mora lá. Então, ou seja, isso não é na minha cidade não tem nenhum fisioterapeuta musculoesquelético que saiba trabalhar com dor na coluna, com hernia de disco, essas coisas. Mas não precisa. Se você tem isso aqui, celular, internet, dá pra gente fazer. Certo? E nem precisa ser comigo, estou usando o meu exemplo aqui, né? Lógico, você tem que buscar o profissional que você sinta confortável, que você goste, que você acha que, esse aqui acho que pode me ajudar, que cabe aí no seu orçamento, essas coisas todas, você tem que avaliar e ver o que funciona para você. Bom, quero fazer com o Felipe, beleza, vai ser um prazer te ajudar. Mas eu não quero que você fique com limitação, porque na minha cidade não tem ninguém, no meu caso não tem jeito, eu nunca vou ter que viver o resto da vida com essa dor, não. Você precisa de trocar de profissional, buscar outro e vai, assim vai. Entenda também que muitos casos desses de dor lombar crônica, por mais que você esteja ou não esteja em crise nesse momento, o tratamento pode ser que demore um pouco. Imagina, você está com uma dor lá, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Já atendi várias vezes pessoas que falam, tem 10 anos que eu sinto dor. Outros que falam assim, minha vida inteira, a pessoa tem 60, sente dor na coluna. Aí você acha que vai resolver com uma consulta? Com uma semana de tratamento? Não vai. Não, pode ser, se der uma sorte, uma cagada danada, pode ser que seja algo muito simples que resolva muito fácil. Mas entenda, principalmente para as pessoas de dor lombar crônica que já passaram por vários profissionais, já tomaram remédio, já tentaram várias coisas e estão vendo assim, meu caso tá difícil, não tá melhorando. É porque é isso mesmo. Dor crônica é chato. Então, quando você encontrar alguém que fala para você a verdade, eu tenho uma forma que o caminho para o seu tratamento, ele tem que ser baseado em exercício. Só que na maioria dos casos não vai ser de uma semana para outra. Vai demorar, talvez 1 mês, 2, 3, 6 meses, dependendo do caso, 1 ano, dependendo do caso. Tem tratamento que é lento mesmo, a melhora é de longo prazo. Só que é muito diferente você saber, eu estou no caminho certo da melhora, e simplesmente estou fazendo algo aleatório, que eu não sei se está dando certo, a hora parece que está, a hora que não está,
o profissional não me informa nada, eu não sei de nada. Então essas coisas, essas informações que eu busco passar aqui no Instagram para vocês, ou no meu canal do YouTube, é para trazer clareza para vocês, para saber conversar, dialogar com outros profissionais, entender que o caminho da sua melhora para você que tem dor crônica não é só com remédio. O remédio ele pode te ajudar? Pode. Não ficar ficcionado com o exame de imagem, tem que fazer ressonância, porque fazer ressonância que vai me ajudar. Muitas vezes fazer a ressonância atrapalha a melhora da pessoa ao invés de ajudar. A ressonância ela tem que ser feita no momento específico dela, quando precisa de fato. E eu falo para vocês, é a minoria dos casos que precisa. Então não entra nesse desespero. Não melhorei porque não sei o que tem, porque não fiz exame de imagem, o médico me pediu ressonância. Ou às vezes a pessoa já fez 2, 3, 4 ressonâncias e aí dá a mesma coisa, deu coisa diferente, ela está desesperada com aquilo lá e ninguém explicou o que é aquilo lá, e ela tá, tem tal coisa, se apega àquilo ali. Isso torna o seu tratamento mais difícil. Se você não encontra um profissional que tenha clareza dessas coisas que eu estou falando para vocês, infelizmente não tem muitos, certo? Que trabalha baseado em evidência, que tem clareza, que está atualizado em relação ao tratamento de dor na coluna. São poucos. E aí você acaba caindo, né, em pessoas que têm outra linha de tratamento, só que ao invés de te ajudar, te atrapalha. Esse é o grande desafio, né, das pessoas com dor lombar crônica. Então você precisa de encontrar esse caminho aí. Bom, gente, deixa eu ver se vocês mandaram alguma pergunta aqui. Aqui na caixinha ninguém mandou nada. Vocês mandaram algumas escritas aqui, mas tá o pessoal entrando e saindo aqui, eu não consigo acompanhar direito. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui, ó. A Mari colocou aqui, ó. Mari. Já estou com ciática inflamada há quase um ano. Mari, é o seguinte. Não existe essa história de ciática inflamada há quase um ano. A inflamação ela tem começo, meio e fim. Então, você pode ter tido no passado uma inflamação de ciático, mas ela fecha com um ciclo de 21 dias normalmente. É o período natural de uma inflamação, certo? Algumas podem perdurar um pouquinho mais? Pode. Mas esse negócio de tá inflamado há um ano, isso não existe, tá certo? O que está acontecendo, sim, você está com dor, está sentindo, né, os seus sintomas aí, mas não é devido a uma inflamação, você já tem todo esse tempo. Você tem uma dor ciática crônica e aí ela tem vários fatores que vão influenciar. E aí é preciso a gente avaliar para entender esse processo, o que está acontecendo de fato, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Vocês deixaram. Muita gente entrou. Ok. Dona Maria Aldo. Já estou há 2 anos fazendo vários procedimentos e continuo sentindo dores na perna. Aí, Dona Maria, não sei se é a Dona Maria ou se é o Aldo, né, que tá aí. A questão é o seguinte, que tipo de procedimento que você está fazendo há 2 anos? Muito provavelmente você está fazendo coisas que não funcionam para tratamento do seu problema, né? Então você está lá, o que a maioria das pessoas acaba fazendo? Fisioterapia convencional e o medicamento. Então se você está tratando só com isso, não vai melhorar mesmo. Não é aí o caminho da sua melhora, entende? Felipe, mas eu já fiz outras coisas também. Dependendo do que você fez, é ineficaz para tratamento de dor lombar crônica, dor ciática crônica. Então o tratamento ele tem que ser baseado em movimento, em exercício específico. Pode ter ajuda de medicamento, pode ter ajuda de outras coisas. Talvez algumas situações precise de outros profissionais juntos. Por exemplo, o psicólogo, às vezes o nutricionista, sabe? É muito mais complexo do que às vezes as pessoas acham. Que é simplesmente uma dor, que é uma confusão que acontece também às vezes. A pessoa fala assim, eu tenho uma dor aqui na lombar lá direito, desce pro glúteo, desce pra coxa. Aí o vizinho dela também tem a mesma dor. Aí o vizinho vai tomar um remédio dele melhora. Ela fala assim, se melhorou do vizinho vai melhorar a minha. Ela toma e não melhora dela. E aí é o seguinte, quando você pensa nessas dores de coluna, dor que desce pra perna, ela pode ter a mesma localização, a mesma intensidade, a dor exatamente igual, mas a causa pode ser completamente diferente. Ou as causas, né? Pode ser completamente diferente. Então não caia nessa não. O que funcionou para um vai funcionar para mim. Se uma pessoa tratou com uma consulta, para você vai servir uma também, certo? A pessoa foi lá e fez ozonioterapia, melhorou. Vou lá fazer também. Primeiro que a ozonioterapia não tem evidência científica nenhuma para tratamento de dor na coluna. Nenhuma. Então não recomendo, é gastar dinheiro à toa. Mas conheço fulano que fez e melhorou. Ele melhorou por outros motivos. Talvez pela história natural, talvez pelo efeito placebo.
efeito Hawthorne, sei lá, algumas outras coisas que a gente tem escondidas aí que vocês não sabem, que vai fazer a pessoa melhorar de certa maneira. Então, cuidado aí onde que vocês estão indo, né? Igual no seu caso aí, né, Maria Alto. Se 2 anos fazendo procedimento, bom, ou você tem que trocar de profissional, buscar outras formas aí de lidar, tá? Inclusive, já deixo aqui também, se quiser me ajuda, envia mensagem pra gente aí depois, aqui no Instagram, no direct ou lá no nosso WhatsApp, para agendar, para saber como é que funciona a consulta online ou a consulta presencial, se você for aqui da região de Poços, né, Poços de Caldas, Sul de Minas. Mas, igual eu falei agora há pouco, cara, consulta online, a maioria dos meus pacientes hoje eu atendo online. Não tem a necessidade da presencial, porque eu preciso de ver os seus movimentos, pedir você para fazer, para testar como é que estão os seus movimentos e te ensinar o que fazer. Eu te mostro um movimento aqui para você fazer em casa. E aí eu vou te dar uma prescrição, você vai fazer tal coisa tantas vezes por dia, tantas repetições até tal dia. Aí você vai fazer, a gente vai retestar, eu te passo de novo. Agora você vai fazer esse mais esse, tantas vezes por dia, tantas vezes até tal dia. Aí a gente encontra de novo e assim a gente vai, certo? Às vezes eu tiro o exercício, às vezes eu coloco o exercício, mas o que precisa é isso. Raramente vai ter alguma situação onde fala só, aqui eu precisaria de fazer alguma coisa de terapia manual. Existe? Existe, mas é raramente. A maioria dos casos a gente consegue resolver só com movimento, pensando em dor lombar crônica. Dores agudas, a pessoa nunca teve uma dor, está começando agora. Aí já é melhor o presencial mesmo, técnica de terapia manual, essas coisas assim ajuda mais. Mas pode ser que a gente consiga ajudar com movimentos também, com exercício. Eu entendo que a dor lombar crônica já é sabido, a ciência já provou que a gente consegue tratar online. Agora as agudas nem tanto, às vezes precisa de manual mesmo, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Edênia falou inflamação da lombar, que serve para você. Olha lá, o Gustavão já foi meu paciente, está aqui comentando também. Quem estiver na dúvida do tratamento online pode fazer sem medo. É isso aí, o Gustavo foi meu paciente, hernia de disco. Caso também estava muito complicado no começo, a gente tratou, acho que foi 6 meses o tratamento dele. Mas é importante, resolveu. 6 meses vão passar de qualquer jeito, certo? Então agora está lá, voltou para a vida normal, fazendo os exercícios dele, voltou para o trabalho, tudo normal, estava tudo parado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ah lá, é isso mesmo, nos comentários do Gustavo aí, ó. Tá até na academia já. Que legal, Gustavão. Fico feliz em saber, cara. Beleza. Ó, pessoal, o negócio é o seguinte. Então, acho que eu falei pra vocês tudo que eu queria falar aqui hoje sobre como prevenir uma nova crise de dor lombar. Quem estava ao vivo aqui, eu agradeço demais a presença de vocês. Tá gastando esse tempo aqui assistindo eu falar aqui. Quem estiver assistindo depois também, obrigado. E se quiserem me ajuda, seja através da consulta presencial, consulta online, envia uma mensagem aqui no direct para mim, fala assim: Felipe, ó, assisti sua live aqui até o final e eu quero fazer uma consulta, manda uma mensagem aqui para mim, certo? Que aí eu vou até, quem assistiu a live até o final e mandar essa mensagem para mim aqui, eu vou até te ajudar um pouquinho para em relação a essa primeira consulta aí, para ver uma forma de te ajudar melhor, tá certo? Então, um grande abraço para vocês e nos vemos aí no Instagram, nos vemos na próxima live qualquer dia. Valeu!